Boa noite, meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a habitar sobre cada um de vocês e sobre as vossas famílias, amém? Deus vos abençoe muitíssimo. Mais uma vez estamos juntos aqui nessa quinta-feira, né? Ainda nesses tempos de pandemia, né? Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos tocar o barco porque a vitória de Deus para nós, né? Todo dia, toda semana, todo mês, né? Sempre vai haver algo de Deus para as nossas vidas, tá bom? Quero te convidar a meditar comigo na palavra do Senhor, que está aí no livro de Gênesis, em seu capítulo 41, a partir do versículo 38, que diz assim: Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem, e clamavam diante deles: Inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Mas a história é muito conhecida, né? José do Egito, né? Mas vamos meditar a respeito de algumas coisas nessa noite. Queridos, primeiro, né? Um ponto importante que a gente tem que guardar no nosso coração. Deus sempre tem um propósito para cada um de nós, ok? Ninguém vem a esse mundo sem propósito, ninguém vem a esse mundo sem um motivo, sem um projeto de Deus. Ninguém vem. José era o penúltimo dos filhos de Jacó. Seu irmão mais novo era Benjamim. Ambos nasceram de Raquel, a esposa amada. Jacó teve duas esposas, Leia e Raquel, e duas concubinas, Bila e Zilpa. Suas mulheres lhe deram 12 filhos. Deus mostrou para José, ainda muito jovem, um vislumbre de seu projeto para ele, através de dois sonhos. O molho de trigo, em cuja presença os molhos de seus irmãos se inclinavam, e o outro, onde o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Queridos, a gente até entende, né, que o sol e a lua aí seriam os pais, né, de José, né? Seria aí Jacó e uma das suas madraças. Mas no caso aí, o que a gente tem que entender? Que Sol e Lua, nesse contexto aqui, não estavam significando Jacó e nenhuma de suas esposas. Sol e Lua fala de governo. A gente pode conferir isso lá em Gênesis 1,16, ou seja, né? Deus estava falando para José, através daquele sonho, né, que ele iria governar, tá? A gente deve entender que para o projeto de Deus seja realizado, incondicionalmente vai haver etapas ou ciclos que têm que ser cumpridos, como em outro projeto qualquer. Amém, irmãos? A gente tem que entender que, né, o agir de Deus na nossa vida ministerial é a mesma coisa, né? O projeto de Deus na nossa vida vai incluir etapas, vai incluir ciclos, né? Não é algo assim instantâneo, né? Não é miojo, né? 3 minutinhos está pronto, né? Não é por aí não. A gente tem etapas para cumprir, a gente tem ciclos, né, por que passar, né? E quando a gente não entende isso, a gente pode se frustrar. Mas entendendo isso, fica mais fácil da gente, né, ir queimando as etapas, né, e passando pelos ciclos, né,
e até chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? José precisou passar por essas etapas para realizar o projeto de Deus na sua vida, né? Ele teve os sonhos ainda bem jovem, né? Mas precisou aprender algumas coisas, né? Primeiro ele precisou aprender a... Ele se viu, né, diante da hostilidade e traição por parte de pessoas que deveriam apoiá-lo e protegê-lo, né? Seus irmãos começaram a odiá-lo, talvez não porque fosse o mais amado de seu pai, predileção, né? Essa predileção aí Jacó demonstrava muito claramente, mas porque principalmente José tinha uma conduta, né, que os seus irmãos ainda não tinham, tá? Então, o que José passava para o seu pai? Aquelas coisas erradas, né, que os seus irmãos faziam, né? Estavam fazendo, seus irmãos mais velhos estavam fazendo, né? Então José já teve que lidar com isso aí, né? Com essa hostilidade, né? E depois com a traição, porque seus irmãos vão trair, né? Vão traí-lo, vai chegar ao ponto que eles vão trair, né? Mas José tinha uma conduta, né, muito jovem ainda, de integridade, de zelo, né, com relação a seu pai, aquilo que de forma correta deveria ser feito, tá? A traição de alguém querido, pode até levar para o fundo do poço, mas você não permanecerá lá. É só uma etapa. Ok, queridos? José foi traído, né, pelos seus irmãos, foi colocado num poço, foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas e foi parar lá no Egito, queridos, né? Foi colocado no poço por quem? Seus irmãos mais velhos, né? Que a priori deveriam cuidar dele e protegê-lo, né? Fazer com que ele voltasse sã e salvo, né, para o seio da família. Mas não foi isso que aconteceu, não, né? O traíram, né? E a palavra de Deus fala que ele gritou desesperadamente dentro daquele poço, né, para que o tirassem de lá. Mas fato é que isso não aconteceu, né? Porque ele foi vendido, né, para uma caravana de ismaelitas, tá? E foi levado aí, né, como escravo até o Egito e foi vendido para um homem chamado Potifar, que era um alto oficial da corte, né, de Faraó. Tá certo? Então ele vai para o Egito, vai ser vendido para Potifar, né? Já passou pelo ciclo, né, vamos falar assim, da traição, né? Para aquela coisa de ter sido traído, né? Ter sido jogado naquela cisterna, né? Uma situação muito ruim, né, para ele. Seria para qualquer um, né, queridos? Mas ele já tinha passado por aquele primeiro ciclo, foi parar no Egito, né, como escravo, foi vendido como escravo para Potifar. Começou a trabalhar na casa de Potifar, né? Se mostrou, né, íntegro, trabalhador, confiável, tá? E Potifar o fez como mordomo, né, da sua casa, né? Confiança total, né, no decorrer do tempo que Potifar começou a ter por José, de modo que ele administrava tudo que Potifar tinha, né? Ele vai, a palavra de Deus fala que ele só sabia do pão que era colocado pelo, ou seja, só sabia da comida que ele comia no dia a dia. No mais da casa ele ficava totalmente despreocupado, né? Porque ele tinha um gerente, né? Um mordomo bem fiel, que era José, né? Então, primeira etapa, lidou com traição, né? Segunda, foi para a casa de Potifar e aprendeu a administrar o quê? Muitos recursos, né? Porque Potifar era muito rico, né? Muitas propriedades, muitos escravos, muitos animais, né? E José foi para lá e aprendeu a administrar, né, tudo isso aí, né, queridos? Ele aprendeu a administrar tudo isso aí, né? Mas, querido, o tempo, né? Esse ciclo também, né, se fechou também de uma forma bastante dolorosa para José, né? O que aconteceu? A esposa de Potifar viu que José, a palavra de Deus fala que ele era um rapaz bonito, né? Um jovem bonito, de boa aparência, né?
e até aquelas próprias atitudes, né, corretas de José, íntegras, né? Era um cara respeitador e tal, né? Sabia se colocar, né? Então acabaram chamando a atenção da mulher de Potifar, né? E ela começou a assediá-lo. Começou a assediar José. Fica comigo, vem cá que eu te quero, e você é meu, e parará, pororô, aquela história toda, né? E José só se desvencilhando, né? Porque, dado momento, ele chegou a falar com ela: olha, você é doida, minha filha, sabe? O seu marido, o meu senhor, me colocou sobre tudo, tudo. Eu controlo tudo na casa de vocês. Tá? Ele não proibiu acesso a nada, a não ser a você, que é a esposa dele. Entendeu? E eu pecaria desse jeito contra Deus? Querido, isso é maravilhoso, né? José não estava nem preocupado. A primeira preocupação de José nem foi em ofender moralmente Potifar, não. Né? Claro que é, né? Isso passou pelo coração dele também, né? De ofender, de cometer aquele ato, né? Abominável, né? Horroroso, de trair, né? Uma pessoa que depositou tanta confiança nele, né? Mas a primeira preocupação de José é com o próprio Deus, né? Olha, trairia eu ao Senhor? Que lindo, né, queridos? Então, quando a gente tutela as nossas atitudes, né? Com temor a Deus, né? Porque nós não queremos entristecer ao Senhor, nós não queremos magoar o Espírito do Senhor, né? Nós não queremos dar motivo, né? Para que as pessoas comecem a falar, né? Quando, se a gente der um motivo, né? De um escândalo qualquer, de uma má conduta nossa, né? Então isso vinha em primeiro lugar para José, né? E ele tinha isso com ele, né? Mas a mulher tanto fez, queridos, que ela estava tão obstinada, né, a se relacionar com José, que em determinado momento ela o chama lá para sua câmara, para o seu quarto, né, para onde ela estava, faz ali os outros criados saírem, né, do local, né, e chamou José por algum motivo lá, que ela deve ter, né, vem cá que eu estou precisando falar com você, alguma coisa assim, né, e quando ele chegou, ela mão nele, né? E José fez o que, queridos? Saiu fora. Saiu fora. Entendeu? Correu, falou: você é louca, minha filha, peraí, não é assim não, entendeu? E não fica, e ela fica comigo, fica comigo, fica comigo. E ele saiu fora. Só que nele sair fora, ela agarrou a capa dele, né? E ficou com a capa ali, né? E a hora que Potifar chegou, né? Aí foi aquela lorota, né? Ah, esse escravo hebreu que você trouxe para dentro de casa, né? É, veio aqui para me humilhar, tentou ficar comigo à força, tentou me violentar, né? Aquela lorota toda. E Potifar vai mandar que José seja preso, né? E recolhido, né? A prisão, né? Que existia lá né? no centro ali, né? No centro ali do governo egípcio ali havia uma prisão, né? Queridos, uma coisa bastante interessante. Naquela época, um escravo que tentasse violar a mulher, a esposa de seu senhor, só ia acontecer uma coisa com ele. Só uma coisa. Ia ser morto, querido. Ou enforcado, ou decapitado, ou sabe, ele ia morrer. A pena para isso, com certeza, né? Era esperado, né? Que José sofresse uma pena de morte ali. Ele era escravo, querido, né? Aí você vê que Potifar não toma essa atitude, né? Ele manda que José seja recolhido ao cárcere, né? E a Bíblia fala que ele ficou muito indignado com José, né? Com aquela situação, entendeu? Mas a gente pode entender também que de repente, né, não dá para saber, né? O que aconteceu, né? É claro também, né, queridos, que a gente entende que é a mão de Deus, né? Ali com José, né? Com certeza, mas
é estranho, né? É uma situação estranha, mas a gente pode entender que foi a mão de Deus aí, agindo aí, tá? E que José tomou, né? Se ele aceita a proposta, né, e se torna o amante daquela mulher, todo o projeto de Deus para ele para frente seria abortado, né? Seria abortado. E em vez de se tornar futuramente o governante do Egito, né, ele ia ficar relegado simplesmente ao status de ser o amante da mulher do patrão, né? E com consequências talvez bem piores do que simplesmente ser preso, né? Então, por temor a Deus, né, entendendo que Deus era com ele mesmo naquela situação, né, ele disse não para ela, né, e ela conta aquela mentira toda, mas o fato é que ele vai parar na prisão, né? E mais uma vez, né, ele está José preso, né, não no poço agora, mas dessa vez na prisão. Mas na prisão ele vai também se destacar. O menino era bom mesmo, viu? José era bom, era um menino bom, porque chegou lá na prisão lá e começa a se destacar também, né, querido? É aquela coisa mesmo do agir de Deus em nós, né? Se a gente está com Deus, se a gente tem integridade, se a gente tem propósito, se a gente tem atitude, se a gente tem princípio, aonde a gente estiver, isso vai exalar do nosso ser, né? Isso vai transcender para fora, né? E, e a gente vai ficar em destaque, né? De uma certa maneira, né? De um jeito ou de outro, né? Não por causa de nós mesmos, né? Mas porque a gente segue princípios, né, de Deus, a gente está com Deus, a gente procura ser honesto, ser íntegro, né? E isso vai chamar a atenção. E não deu outra, né? José chegou lá como preso e daqui a pouco estava administrando também o quê? A prisão, né? Estava administrando lá a prisão, né? Na casa de Potifar, querido, ele aprendeu a administrar grandes recursos, né? Potifar era muito rico, ele aprendeu a administrar muita coisa. Na prisão ele aprendeu a administrar recursos escassos, né? Pouco recurso, né? Então, mais um ciclo também de aprendizagem, né? Mais um ciclo, tá? Que José tinha que passar por aí, né? E ele passou, tá? Ao interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, né, que ambos estavam presos, vislumbra a oportunidade de sair da prisão. O padeiro é sentenciado à morte e o copeiro de Faraó vai voltar à sua função, né? José interpreta dois sonhos, do padeiro e do copeiro, né, de Faraó. E deu certinho. Para o padeiro ele falou, olha, daqui a 3 dias, tchau pra você, né? E para o copeiro, olha, daqui a 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo, você vai voltar a servir, né, o vinho, né, na mão de Faraó, tá? E assim foi feito, né? O padeiro foi executado, o copeiro foi ser liberto, né? E José falou com ele assim, olha, fala para mim de Faraó, eu não fiz nada para estar aqui, eu não fiz absolutamente nada para estar preso aqui, tá? Fala com ele, tá certo? Fala com ele de mim, né? Fala, para que eu possa sair daqui e voltar, né? Minha família, meu pai, entendeu? Queridos, o copeiro foi liberto, voltou ao palácio, voltou a servir o vinho na mão de Faraó e ficou 2 anos, sem se lembrar de José. Que memória desse cara! Olha a memória desse cara, meninos, olha a memória desse cara. 2 anos? Pô, eu ia morrer, o cara morreu, eu tô aqui. É por causa daquele hebreu que está lá na prisão. Ah, Faraó, deixa eu falar. Não lembrou não. Durante 2 anos, tá? Até que Faraó vai ter os sonhos, né? Das vacas gordas, das vacas magras, né? Das espigas boas, das ruins, né?
e os magos do Egito não souberam interpretar os sonhos, né, de Faraó. Aí que a memória do copeiro voltou. Pum! Ó, José, tem, Faraó, tem um rapaz, tem um jovem hebreu, está preso lá nos calabouços aqui da cidade, entendeu? Que ele interpreta sonhos. Porque naquela época que eu tive preso, né, que o senhor ficou com raiva de mim e do copeiro, nós fomos presos, né? Ele interpretou o sonho que ele teve e o sonho que eu tive. E qual a interpretação, assim, deu certinho. Ele foi enforcado e eu fui restituído, né? O senhor deu ordem para que eu retornasse ao palácio, né, e assumisse novamente as minhas funções. E Faraó falou: chame esse menino lá agora, deu ordem lá pro pessoal lá, entendeu? Pegaram o José na prisão, tá? Deram banho nele, fizeram a barba de José, né? De banho tomado, uma roupinha, né? Barbinha feita. Ele foi até a presença de Faraó, queridos, né? E chegando lá, Faraó falou com ele: olha, eu ouvi falar que você interpreta o sonho, menino, que você é bom nessas coisas, né? Mas José sabia de quem que era, né? O dom que ele havia recebido, né? Não era dele, né? E sabia que aquele vinha de Deus, né? Por isso que a gente não pode nunca, jamais se vangloriar, né, em dom nenhum que a gente tenha, porque tudo é de Deus, queridos. Tudo é de Deus, tá? O que a gente recebe é de Deus, nada é nosso, ok? E José fala com ele: olha, isso não é meu não, isso vem de Deus, né? Mas Faraó, me fala o seu sonho, que Deus vai dar uma resposta. O senhor pode falar. E Faraó falou do sonho, né? Das vacas magras, das gordas, né? Aliás, invertendo, né? Das vacas gordas e das magras, das espigas boas e das espigas mirradas. Não vou entrar muito nisso aí não, né? Porque é só os irmãos darem uma olhada lá, né? No capítulo 41, no resto que a gente vai entender, né? Mas resumindo, o que significavam aqueles sonhos? Que se o Egito, né, toda a terra do Egito teria 7 anos de muita fartura, tá? Na agricultura, no caso, né, muito trigo, tá? Muita fartura, tá? Mas que depois desses 7 anos, viriam outros 7 anos, né? Só que aí seriam de fome, tá? De fome, entendeu? E José falou: Faraó, esse é o sonho. 7 anos vão ser bons e 7 anos vão ser de muita fome. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, de penúria. Entendeu? E o que o senhor tem que fazer? Colocar um homem, né, que seja um bom administrador, à frente aí dos seus negócios, né, da administração do Egito, né, e para administrar isso aí, né? E aí, queridos, Faraó vira para o pessoal, né, seus assessores, falam assim: aonde encontraríamos, né, um administrador, alguém que tem o espírito, né, dos deuses, né, ou de Deus, né, como esse menino? Falou: olha, é você mesmo, camarada, é você que vai administrar aqui agora, tá? E as roupas de José são trocadas, né? Ele recebe um anel, sinal da sua autoridade, né? Sai desfilando depois com o carro, né? Pelas ruas ali, tá? Do Egito, ali da capital, né? E quando ele passava, todo mundo se dobrava, né? Era um sinal de respeito, né? Quando ele passava, todo mundo tinha que se dobrar, né? Se ajoelhar e reverenciar José. Tá certo, querido? Ou seja, o tempo da honra chegou, né? Foi poço, foi a, né, traição dos irmãos, depois foi mentira, calúnia da esposa, né, de seu antigo senhor Potifar, né? Depois foi a prisão, a cadeia, né? Mas tudo isso gerou o quê? Ensinamento, né? Experiência para José. E é isso que nos ensina, né? A gente tem que entender, queridos, que ele não teve os sonhos com 17 anos, já no ano seguinte estava sentadinho lá no Egito reinando, né? Sendo o segundo homem do Egito, não.
Ele passou por um processo, passou por aprendizado, sofreu, penou, mas confiou em Deus, acreditou no projeto que vinha de Deus e venceu. Ok, queridos? E depois seus irmãos, né, vão até ele lá e tal, mas isso aí é história para outro dia. Entenda que Deus vai levar você aonde Ele projetou levar. Mas você vai passar pelas etapas, pelos processos, ok? E disso aí você não escapa, eu não escapo, ninguém escapa, tá bom? Quero fazer uma oração juntamente, né, com você, né, e pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê a graça, né, de sempre estarmos atentos, né, ao projeto do Senhor nas nossas vidas e também a essas etapas, a esses ciclos que nós temos que passar por eles, né, até alcançarmos aquilo que Deus quer. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, que o Senhor nos dê graça, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Deus, e força, Pai, para caminhar, Senhor, para lutar, Senhor, para perseverar, Pai, para atravessar as etapas, para atravessar os ciclos, Pai, mas que nós cheguemos aonde o Senhor projetou, Pai, para cada um de nós, que o Senhor nos leve até lá. Cremos, Pai, que se nos mantivermos, Pai, no caminho, dentro do Teu projeto, passando pelas etapas e pelos ciclos, Pai, o Senhor vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo, até a próxima quinta.